Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Uma alegria muito grande vê-los mais uma vez no espaço físico da nossa Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Bem-vindos sejamos todos nós para mais uma noite onde iremos incorporar, sem sombra de dúvida, valores que nos propiciem a fazer escolhas mais favoráveis. Nós vamos fazer a nossa prece. Em seguida, iremos apresentar um filho do coração, Maurício Machado, companheiro nosso, denodado da nossa regional, trabalhador profícuo, constantemente para baixo e para cima conosco, nesta arte nobre de divulgar, de trabalhar dentro da estrutura crística, para nos trazer alento, conforto e elucidação. Vamos orar e, em seguida, uma pequena introdução a respeito do trabalho que ele vai desenvolver hoje à noite, vai nos conduzir, e ele vai, então, levar a bom cabo esta tarefa. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, com a consciência que temos hoje sobre nós mesmos, sobre a nossa responsabilidade perante a imensa, a infinita obra da criação, nos propomos uma vez mais, Senhor, envidar todos os esforços possíveis para estarmos atentos, despertos, quando o vosso mensageiro, o vosso cantor, uma vez mais, irá nos propor lições que, sem sombra de dúvida, irão nos propor avançar na contingência ético-moral. E os vossos mensageiros celestes, esses filhos mais desenvolvidos que estão conosco nesta noite, possam nos envolver em ternura e carinho, e de nossa parte que seja propiciada esta condição, para que realmente, incorporando esses valores imperecíveis do espírito imortal, possamos avançar na senda do infinito. Abençoa, Pai da vida, a nós todos, para que possamos lograr o maior êxito possível. Que assim seja, Senhor. Maurício está nos trazendo nesta noite um trabalho deveras interessante. Instruções que o codificador Allan Kardec propõe ao movimento espírita. E nós havemos de convir, meus queridos, que o codificador desencarnou em 31 de março de 1869. Éramos para nós já termos assimilado essas lições há muito tempo, mas ainda é possível a gente se debruçar sobre elas e tirar daí proveito extraordinário. Nós vamos ver daqui a pouco como isso é verdade. 2014, o nosso querido Gerry Almeida, grande companheiro nosso lá do Sul, escreve Kardec e a Revolução na Fé. Nós tiramos um pequeno trechinho do capítulo 13 para fazer essa introdução ao nosso Maurício. O capítulo 13 desta obra trata de o lamento não acalma a dor. E um benfeitor querido envia para o codificador a seguinte mensagem: meus caros filhos, em minhas instruções precedentes aconselhei-vos a calma e a coragem. Entretanto, nem todos os mostrais quanto deveríeis. Pensai que o lamento jamais acalma a dor. Ao contrário, esta tende a aumentar. Um bom conselho, uma boa palavra, um sorriso, um simples gesto dão força e coragem. Uma lágrima amolece o coração em vez de endurecê-lo. Chorai se a isso vos impele o coração, preferencialmente nos momentos de solidão, e não em presença dos que necessitam de toda a sua força e de toda a sua energia, que uma lágrima ou um suspiro podem diminuir ou enfraquecer. Todos necessitamos de encorajamento e nada é mais propício a nos encorajar que uma voz amiga,
um olhar benevolente, uma palavra vinda do coração. Quando vos aconselhei a vos reunirdes, não foi para que reunisses vossas lágrimas e amarguras. Não era para vos excitar a prece, que não prova senão uma boa intenção, mas sim para que unisseis vossos pensamentos, vossos esforços mútuos e coletivos, para que mutuamente vos desse bons conselhos e procurasseis em comum, não o meio de vos entristecer, mas a marcha a seguir para vencer os obstáculos que se apresentam diante de vós. Esse texto consta na Revista Espírita de janeiro de 1860. Instruções que os espíritos já nos passavam naquela época. E agora nós vamos ver com realmente uma doçura, um carinho especial pelo codificador, a continuação dessas instruções. Prestemos atenção, meus queridos irmãos, porque vai valer a pena terem vindo esta noite. Maurício. Boa noite, companheiros e companheiras de ideal. Vamos aos trabalhos, que Jesus nos abençoe, porque a proposta, ela é grande e os minutos escoam. Então nós vamos já darmos início à condução das reflexões da noite de hoje, e nós vamos começar com o capítulo 6 do Evangelho. A nossa proposta na noite de hoje é fazermos algumas reflexões e fazermos a nossa modesta homenagem ao benfeitor da humanidade, que nós denominamos de Allan Kardec. E nós vamos então, fazendo uma pesquisa bibliográfica, embasarmos então as nossas reflexões. E gostaríamos de começar pelo Evangelho, no capítulo 6 do Cristo Consolador. Ali nós vamos encontrar o Espírito de verdade identificando o nosso Mestre. Às vezes, para o leitor mais apressado, fica ali uma mensagem pura e simples daquele que se identificou como o Espírito de verdade. Mas nós vamos perceber que a linguagem que esse Espírito usa e que a mensagem que ele trouxe ali já estava exarada em O Livro dos Médiuns, em 1861, e esse Espírito então assinou a época como Jesus, e Kardec colocou lá Jesus. Essa mesma mensagem, ela é retirada do Livro dos Médiuns e agora ela vai fazer parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, assina a mensagem o Espírito de verdade. E é uma mensagem muito linda, profunda, altamente espiritualizada, de acordo com o pensamento crístico e, obviamente, com a lucidez e o bom senso que permeavam as orientações de Jesus. E ele vai falar ali que nós não estávamos esquecidos. A doutrina espírita, companheiros de ideal, quando nós aprendemos a estudá-la, a meditá-la profundamente, nós vamos encontrar, particularmente naquilo que foi assinado pelo Espírito de verdade, por aqueles benfeitores, pelaquela pleiade de espíritos contemporâneos que tiveram a responsabilidade, contemporâneos a Kardec, que tiveram a responsabilidade de consolar a humanidade para os milênios subsequentes, nós vamos encontrar uma lógica profunda, uma consolação que balsamiza as dores e faz com que a gente medite mais profundamente. E a nossa proposta em O Movimento Espírita é sempre destacando essa importância de estudarmos Allan Kardec. Vossas almas não estão esquecidas, e nos caminhos tortuosos da terra, nos vales sombrios de dores que nós temos que caminhar, muitas vezes nós somos alcançados pelas provas, pelas dores, pelas expiações tão necessárias à nossa ascensão espiritual. Vem de novo Jesus, mais uma vez, através do Consolador prometido, trazer a sua mensagem para que nós não nos esquecêssemos que acima das nossas dores, Ele, Jesus,
continua no silêncio das nossas almas a nos consolar, a nos orientar. Agora, para isso, é necessário que você eleve o seu pensamento. É necessário que você se esforce. É necessário que você busque o esclarecimento. É necessário, então, irmos ao encontro daquilo que ignoramos. E a doutrina espírita, ela é prodigiosa nesse processo de nos ligar com a verdade, com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior. Ele fala assim: eu, o jardineiro divino, cultivo vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. E é incrível quando a gente começa a entender essas coisas, porque quando nós sofremos, e todos nós sofremos, quando nós nos entregamos, nos resignamos, quando nós já estamos conscientes dessas informações, quando tudo à nossa volta parece que se esqueceu de nós, os nossos amigos, aqueles que nos acompanham na nossa jornada evolutiva, o próximo, mais próximo, o companheiro, o filho, a filha, nós encontramos no silêncio das nossas almas, na intimidade dos nossos corações, a figura augusta de Jesus nos consolando. Agora, para isso, você tem que estar aberto a esse auxílio, a esse consolo. Mas nós trouxemos essa informação para tratarmos da informação, mas o que nós queríamos destacar aqui é o que está um pouquinho mais à frente. Ele vai falar assim: Jesus, estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Ele estava falando de Allan Kardec. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. E nós vamos buscar a definição de apóstolo. É o missionário exemplar. Né? Então, ali, nas entrelinhas, para o leitor mais atento, e nós queremos destacar isso, trazer isso, porque no nosso movimento espírita da atualidade, Allan Kardec e Jesus, eles estão esquecidos, nós estamos esquecendo de quem são os verdadeiros mestres da humanidade. Jesus apresenta Kardec como missionário exemplar, como aquele que veio mais uma vez nos instruir, porque ele já havia vindo em outras épocas. Então a gente percebe numa leitura mais atenta da doutrina espírita, e a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso no Livro dos Médiuns, mas muito particularmente no Evangelho e em obras póstumas. Em A Gênese também tem referência de quem foi Allan Kardec, mas nós, os espíritas, não queremos ler obras póstumas, nós não queremos estudar a Gênese. E aí fica difícil de nós fazermos as conexões, porque a gente tem tanta coisa para estudar e a gente acaba esquecendo que a obra não é básica, ela é uma obra fundamental. Ela é uma obra fundamental. Então nós precisamos conhecer o que está ali exarado. O meu apóstolo vos instrui. E aí ele vai dando as sequências, né? Dando uma apresentação muito correta de Allan Kardec. A gente vai ver isso também lá em A Gênese, que passa batido, que nós os espíritas não estudamos, não lemos a Gênese, que é importantíssima para o desenvolvimento do conhecimento espírita. Né? A gente vai ter uma visão muito mais ampliada da doutrina espírita lendo a Gênese. Lá no capítulo 17, no item 37, gravem isso aí. A Gênese, capítulo 17, item 37, mais uma vez, Jesus vai falar a respeito de quem foi Allan Kardec. E está ali, está exarado. Você pode pegar em todas as traduções, você vai ter, mais uma vez, um apontamento do próprio Cristo, fazendo a revelação de quem foi Kardec. Porque nós minimizamos muito a tarefa de Allan Kardec. Nós simplificamos demais. E nós vamos ver aqui que isso é particularidade do movimento espírita da atualidade, porque não era o pensamento daquele espiritismo que nascia, daquele espiritismo que surgia
E muitas vezes, para nós avançarmos, nós precisamos ter uma base, e essa base, ela tem que ter sólida, porque senão nós corremos um sério risco de penetrarmos no mundo espírita sem termos as orientações e as diretrizes seguras de Allan Kardec. O que eu não recomendo, por isso nós sempre defendemos a orientação segura de Allan Kardec. Mas vamos trazer aqui agora uma mensagem do senhor Levente. O Kardec era o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Levente, ele era o vice-presidente. Ele era como eu e o Vanin, assim. O Vanin, né, o Vanin era o mestre maior e eu o discípulo ali, ombreando com o Vanin. Então, ele era o homem que convivia, usufruía da intimidade de Allan Kardec, conhecia Allan Kardec em profundidade, porque hoje a gente ouve, né, a gente lê, e muitas vezes, porque não busca na Revista Espírita, porque não busca em tradições recentes que foram publicadas pela Federação Espírita do Brasileira, tem coisa sendo publicada aí a respeito de Kardec. Essa coisa da revista Espírita é tão nascente, gente, fazem 12 anos mais ou menos que trouxeram a Revista Espírita para os espíritas. É muito pouco tempo. E tem muita gente que nunca leu a Revista Espírita. E quando a gente vai ler a Revista Espírita, a gente vai fazer um trabalho de historiador. É um trabalho de pesquisador. Aí a gente vai entender como surgiu a doutrina espírita, que não é desse jeito que a gente acha e que eu achava até bem pouco tempo atrás. Então, ele vai falar de Allan Kardec. E ele chama de Allan Kardec o mestre. E a gente vai ver aqui que Kardec ele era identificado por aqueles que conviviam com ele como o mestre. Ele era uma pessoa muito acima do convencional e do normal. Aquelas pessoas que a gente vai ver aqui como é que essa criatura escreve, ele olhava para Kardec e via um ser superior. Vamos ver aqui o que ele falava. Ele vai falar da figura benevolente de Allan Kardec, aí ele vai começar a discorrer sobre traços da personalidade de Allan Kardec, que a gente vai encontrar esses traços da personalidade de Allan Kardec permeando todas as obras. É a cara de Allan Kardec, a doutrina dos espíritos. Ele soube sintetizar, ele soube condensar, né? Então ele vai falar aqui desse tato, que Kardec tinha um tato perfeito. Tato que nos falta nas nossas relações. Tato que nos falta nas nossas percepções. A gente vai ler no Doutrina Espírita e parece que a gente está lendo um livro qualquer. Meus irmãos, não é assim. Para você ler doutrina espírita, primeiro, você tem que entender que doutrina espírita é para gente séria, mas muito séria. E Kardec deixa isso bem claro. E quando você vai estudar doutrina espírita, você tem que fazer um trabalho de viagem interna. Então você tem que se preparar, porque você está entrando em contato com as informações mais preciosas. Nós já conseguimos pegar alguma coisa. A doutrina espírita, na realidade, é um tesouro inestimável para nós, todos nós, espíritos imperfeitos. Porque ela vai trabalhar as nossas imperfeições e vai luarizar as sombras que envolvem a nossa alma, que não são pequenas não, são densas sombras que nos envolvem. Então ele vai falar desse tato, porque todo mundo via as comunicações, que não surgiram na França. Muita gente viram as manifestações. Agora, somente Allan Kardec, com a perspicácia dele, com a percepção dele, com a inteligência dele, teve a capacidade de trabalhar a doutrina espírita e apresentar ela de uma forma que nós pudéssemos, nós que somos criaturas, que temos uma dificuldade enorme de interpretar textos, nós espíritos ainda temos um degrau à frente, mas o homem comum, o povo mesmo,
Tem uma dificuldade enorme. E como Allan Kardec escreve, ele escreve de uma forma tão simples que o mais iletrado de nós consegue entender. E o Levente, ele falava assim, dessa justeza de apreciação, dessa lógica superior e incomparável que parecia inspirada. Quando a gente vai ver as orientações de Allan Kardec na Revista Espírita, e deve ter aqui na livraria uma obra, Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, falei, gente, viu, pode parar o que você está fazendo, eu não sei o que você faz, mas pode parar 1 hora por dia e vai estudar Kardec, que vai valer a pena, porque ele é um mestre no processo de fazer com que a gente se transforme. A forma como ele coloca, como ele constrói, a forma como ele faz a gente ver o que nós não víamos, apreciar o que nós nem imaginávamos, ele traz luz a textos antigos que a gente, sob a orientação dele, vai falar assim, meu Deus, e aí a gente vai ver que a doutrina espírita, ela está exarada em todos os livros antigos da humanidade, inclusive da Bíblia, inclusive no Alcorão, porque os princípios espíritas, eles sempre foram revelados à humanidade. Da forma como Kardec trouxe, não. Por isso que tem lá na Gênesis o caráter da revelação espírita. Mas ele vai falar aqui dessa lógica superior, incomparável. A gente não conseguiria, melhor dizendo, entender sem as ponderações de Allan Kardec. Com as orientações dele, a gente consegue fazer as pontes, as conexões e as contextualizações. Meus irmãos, nós estamos longe de entender Allan Kardec. Viu? E Jesus fica um mito, se a gente não tiver a chave para que Allan Kardec nos fornece para poder estudá-lo. A gente fica repetindo como um mantra as lições de Jesus há milênios e a gente não conseguiu entender Jesus ainda. E Allan Kardec pega Jesus e traz de uma forma que a gente consegue entender. O que nós não conseguíamos entender ainda. Então, por isso que ele fala aqui que parecia inspirada. Bom, e a gente vai ver que quem inspirava Allan Kardec era o próprio Cristo. Quem que era o espírito familiar, que ele denomina espírito familiar, lá em Obras Póstumas, a gente vai ver que já em 1856, Jesus já estava coordenando os trabalhos daquela que seria a terceira revelação. E aí a gente percebe aquela pleiade toda de espíritos, Aí a gente vai ter lá um Santo Agostinho, a gente vai ter um São Paulo, a gente vai ter um São Pedro, a gente vai ter Sócrates, Platão, Fênelon, Pascal, Benjamin Franklin e outros tantos que assinaram o Livro dos Espíritos. Agora eu fico me perguntando, puxa vida, se esses todos estavam a serviço de Jesus, sob a proteção do Cristo, sobre a égide dele no processo, por que Kardec reencarnou? Por que não reencarnou o São Paulo? Por que não reencarnou o São Pedro? Não, reencarnou Kardec. Leiam a Gênesis no capítulo 17, no item 37, que vocês vão saber quem que era Allan Kardec, porque falam de Allan Kardec como sendo o druida reencarnado pura e simplesmente, viu? Não foi só isso, leiam lá, E aí, o Alexandre Delany, ele vai falar das vezes que ele ia viajar, em contato com aqueles centros espíritas que eram contemporâneos, centros espíritas recém-criados, companheiros, centros espíritas nascentes, centros espíritas que tinham o que para estudar? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e alguns ainda o que é o Espiritismo e algumas publicações que Kardec fizera à época, que nós nem estudamos, que nós nem conhecemos,
que a gente nem pede para o presidente da Casa Espírita comprar, mas que deveriam fazer parte da bibliografia. O cara chegou aqui, ele teria que receber essas instruções que Allan Kardec recomendou. E a gente, às vezes, fica décadas dentro da Casa Espírita e não percebe a importância, o significado da doutrina espírita nas nossas vidas. E ele falava, então, que ele ia viajar, aí ele via o quanto que Kardec era amado, o quanto que Kardec era estimado, e quanto que Kardec era compreendido. Aí a gente viaja, né, Vanim? A gente viaja para o interior, aí essa é a nossa tarefa no movimento espírita, e a gente faz isso com o maior carinho, com o maior amor, mas a gente está em contato com as pessoas, olhando no olho das pessoas, conversando com as pessoas. Viu, Kardec não é amado não, meus amigos, não é. Não é, porque as pessoas não conhecem, as pessoas não estudam. E se você não estudar, você não compreende. Agora eu acho muito interessante isso, porque Jesus fala que Kardec é o apóstolo, que ele é o missionário exemplar, ele mais uma vez reencarna, nos apresenta a doutrina espírita, mas nós não estudamos doutrina espírita. Nós não estudamos aquela apresentada por Kardec. Aí eu quero conhecer a doutrina espírita. Conhecer como? Se eu não estudo. Como é que eu vou entender uma ciência, uma filosofia, uma religião, do tamanho que é a doutrina espírita, se eu não consigo dispor de algumas horas por dia para estudar a doutrina espírita? Ouvindo palestra? Viu? Não funciona. É insuficiente. Se eu quero realmente ser feliz, se eu quero entender a minha problemática, se eu quero sair desse meu caos, dessa minha inferioridade, dessa minha infelicidade momentânea, se eu quero entender o meu obsessor, encarnado, aquele que convive comigo, se eu quero entender de mim mesmo, das leis da vida, das leis que regem os mundos materiais e os espirituais, se eu quero entender a respeito de imortalidade da alma, viu, não tem jeito, eu tenho que ler a doutrina espírita, porque o resto são parcelas de verdade que se tornam até incompreensíveis, porque fica difícil. Através da doutrina espírita a gente consegue compreender. E ele falava aqui, o Alexandre Delane, que Kardec era amado, estimado e compreendido por todos os adeptos. Se Kardec viesse hoje, ele ia encontrar dificuldades, porque as pessoas não estudam, né? E todos lhe proclamam o gênio e o reconhecem como o mais profundo dos filósofos modernos. Porque a gente consegue entender a doutrina espírita como filosofia exatamente pelas respostas que Kardec obtém. Porque o filósofo é aquele que pergunta, é aquele que perquere, é aquele que está insatisfeito com o que tem de informação, né? E quem responde melhor a esses questionamentos? Que noções nós tínhamos de imortalidade da alma, de polaridade dos mundos, de reencarnação? Até hoje, nós, os espíritas, temos uma dificuldade muito grande de entender a reencarnação. Kardec teve uma dificuldade. Ele questionou muito, ele perguntou muito, até que ele escreveu ali no Livro dos Espíritos, que pouca gente lê a respeito da reencarnação, é um tratado a respeito de reencarnação, né? Aí ele pergunta assim, mas estarão em condições de o apreciar em sua vida privada, isto é, em suas ações? Será que a gente conhece como Kardec viveu? Se a gente lê a Revista Espírita, a gente passa a conhecer. O homem era genial. Ele era realmente amigo, ele era realmente solidário. Ele era uma pessoa que mesmo os seus adversários, aqueles que não comungavam dos princípios espíritas que ele professava, mesmo essas pessoas, depois que o conheciam, passavam a admirá-lo, exatamente pela sua coerência, pela sua afabilidade, pela sua doçura, pela sua benevolência no trato com aqueles que eram adversários terríveis, porque o que Kardec trazia ia de encontro ao que estava estabelecido,
ao que era a tradição, ao que era convencional, habitual. Ele tinha a obrigação de romper um paradigma. Ele tinha que revelar. E aí você está trabalhando com interesses milenares, né? E mais que isso, a tarefa dele se agigantava porque ele tinha que trazer Jesus de volta. Porque Kardec e Jesus eram assim, ó. Kardec e Jesus eram assim. A gente vai ver na questão 625 de O Livro dos Espíritos, a moral de Jesus, Kardec trouxe ela de volta. Pura, limpa, cristalina. E aí ele foi desenvolvendo os ensinamentos do Cristo para que a gente pudesse, então, aprender um pouco mais. Aí tem o Wanderich, ele fala assim, chama de mestre mais uma vez, né? Sem Allan Kardec, a maior parte de nós estaria ainda no caos. Agora tira a doutrina espírita, companheiro, da tua vida, tira tudo. Você nunca viu nada de doutrina espírita, tá? E aí? Como é que fica? Você já conversou com um pai, com uma mãe que tem o filho morto? Já conversou com uma pessoa que, em determinado momento, da forma mais imprevista, ela ficou privada dos seus movimentos em razão de um acidente? Para aqueles que tomaram todas as precauções, toda a cautela possível e imaginável, e tudo aquilo que ele construiu, ele perdeu todo o seu patrimônio, ele ficou numa miséria. Para aquele que teve o seu sonho roubado, para aquele que foi iludido, para aquele que foi enganado, converse com essas pessoas. Esse dia atrás eu fui num velório de um conhecido nosso aí, que o filho acabou desencarnando de uma forma trágica, inesperada. A dor daquela mãe, que ainda bem que tinha um companheiro espírita que estava lá. Como é que você vai explicar para uma mãe que o filho dela, que ela acha que nunca mais vai ver, morreu? Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido. Agora, para consolar uma mãe dessa, para você consolar um pai desse, para você retirar o desespero, a revolta, a dor desses corações, para você poder enxugar uma lágrima, viu? Não é ouvindo palestra, não. Você vai ter que estudar, viu? Agora, todas essas orientações estão nas mais de 20 obras escritas por Allan Kardec, que o movimento espírita brasileiro denomina como Pentateuco Espírita. Eu não conheço Pentateuco Espírita, eu conheço o Pentateuco de Moisés. A doutrina espírita é muito mais que 5 obras. Mas se fala em Pentateuco, se fala em Pentateuco. E as pessoas repetem o Pentateuco. E a gente continua ainda com as nossas dores miseráveis, porque a gente não entendeu a mensagem espírita. Porque quando a gente entende a mensagem espírita, é lógico que nós sofremos, mas não na intensidade de quando ignorávamos tudo. A gente entende. Hoje eu sei o que acontecer comigo, e acontece algumas coisas que são bem tristes, mas eu sei que Deus não tem nada a ver com isso, que o problema é meu, e que eu tenho que dar conta daquilo ali, e que o problema não é mais o outro, eu sei que o problema é meu. Ah, mas ele está me ofendendo, ah, mas ele está me magoando, viu?
ele não consegue te atingir se você não deixar. E quando você está magoado, melindrado, invariavelmente é porque teu orgulho, a tua vaidade está sendo atacada. Porque senão, eu não vejo esses espíritos superiores, esses bons espíritos melindrados, magoados. E olha que eles eram crucificados, decapitados, mutilados, perseguidos, apredejados. Hoje o pessoal só olha feio para nós e fala algumas coisinhas, né? Mas tem o Desliens aqui, que era o secretário particular de Allan Kardec, ele só falou assim, ó, cabia a Allan Kardec, é quase nada, vulgarizar, condensar, coordenar, popularizar as leis que governam o mundo espiritual. Só isso. Jesus só pegou ele e falou assim, meu filho, desce. Ele foi lá e desceu. E aí, ó, lenha, porque apanhou, foi difamado, foi caluniado, foi perseguido, foi violentado de todas as formas, inclusive pelos companheiros de ideal. Várias vezes nós vamos encontrar ele na Revista Espírita, os caras abraçavam ele e depois apunhalavam pelas costas. Não mudou muito nos dias de hoje isso, tá? Então a gente precisa conhecer essas coisas, porque, ó, vulgarizar o quê? Aquilo que era desconhecido. Porque até hoje, em muitas partes do conhecimento, a respeito das verdades que a doutrina espírita trouxe, mulher não entra. E essas coisas são ensinadas há milhares de anos. E as mulheres não podiam participar, e até hoje não podem. Vulgarizar, porque isso era passado através de longos processos iniciáticos em templos absolutamente secretos. As pessoas eram selecionadas para que fosse lhes apresentado a imortalidade da alma como é, e não como ensinaram para o povão. Por que você acha que o movimento espírita não goza de uma popularidade? Quantas pessoas estão aptas a entenderem esse movimento da alma? Essas verdades. Eu que sou um vaidoso, loiro, de olhos azuis, eu vou querer reencarnar num corpo de preto? Eu que sou rico, vou querer reencarnar pobre? Eu que sou sangue azul? Porque parece simples aceitar essas coisas, né? Mas não é. Mas não é. Eu vou aceitar que muitas vezes aquele que está na intimidade do meu lar pode ser um espírito mais evoluído que eu, aquele que cuida das minhas coisas em funções subalternas, que eu olho para ele e sinto até pena dele. Mas eu, espírita, sei que às vezes, naquele corpo ali, naquela atividade simplória, primária, está um espírito que está exercitando a humildade, coisa que eu não tenho coragem de pedir para Deus para reencarnar numa posição subalterna. Condensar, coordenar, popularizar. Porque hoje nós somos poucos, mas a verdade, ela prevalece sobre a mentira. E em breve, não em muito tempo, quando a gente fala não muito tempo, tem gente que acha que é agora em 2019, 2050, não, pode jogar 500 anos para frente. Nós estamos falando de imortalidade. Essas verdades aqui, elas serão tão vulgarizadas, os espíritos que reencarnarem na Terra estarão tão aptos a entender essas coisas, que serão princípios de quase todas as filosofias. E o homem vai sentir vergonha de um dia não ter entendido essas coisas, que são simples, que estão em a natureza. Porque nós somos vaidosos demais para entender essas coisas. Insensíveis.
E pior, ignorantes, porque nós ignoramos essas coisas. Então Allan Kardec fez o que até então ninguém fez. E pode procurar, ninguém fez. Eu fico pensando Paris, século XIX, né? As luzes, filósofos, as artes em ebulição, as ciências avançando, né? O mundo do conhecimento ali. E as manifestações acontecendo, e as reuniões acontecendo, mas ninguém viu o que Kardec viu. Por que será, hein, gente? Ele nunca se perguntou, né? Mas tinham centenas de reuniões, Kardec chegou, a coisa já estava acontecendo, ó. E bastante. Aí eles foram pedir ajuda para Kardec, mas para aí. Viu, tem um monte de mensagem aqui. Aí ele foi ver lá o que estava acontecendo. Quando ele chegou, na primeira reunião, ele já se deparou com... Então a gente olha e não vê. A gente vai desencarnar, meus irmãos, e não vamos ver. E isso é terrível, porque o que nós vamos dizer, né? Alegar o que vai atenuar o nosso comportamento aqui na Terra. Porque antes nós podíamos alegar o quê? Ignorância, né? Hoje, a gente está tudo gravadinho aqui, né? Tem certeza, meu filho? Não, tal dia você estava na casa espírita lá, o Vaninho falou isso. Ah, falou? Não, falou. Eu estava olhando o relógio, eu estava pensando na comida, eu estava... Que a gente viaja, né? Fica... A gente dorme até em palestra, né? Aí fica meio complicado, né? Então, ele vai falar aqui desses ensinamentos conscienciosos, condensados nessas obras imortais, porque hoje os Espíritos vêm nos dizer essas informações, né? Que a doutrina espírita está sendo estudada na erraticidade, a gente encarna, desencarna, estudando essas verdades. Mas o Espírito Emmanuel, ele é muito sábio quando ele fala assim, são milênios de sombras, né? A gente olha para dentro da gente, a gente vê o quê? Sombra, sombra, sombra. Aí vem um pouco de luminosidade agora. Aí a gente começa, opa. Né? Mas a dificuldade que nós temos de modificar um hábito. E aí o educador Allan Kardec vai nos falar que educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Mas que levantar às 5:30 da manhã para estudar? Para, né? Isso é coisa de obsediado, né? Será? Será que se nós estudássemos doutrina espírita um pouco mais, será que nós não melhoraríamos muito o nosso processo de relação com o outro? Será que o que está nos faltando não é dinheiro? Porque, viu, chega uma hora que dinheiro deixa de ser importante. E os Espíritos vêm dizer que para a gente ser feliz, a gente só precisa do necessário, que é outra revolução. Está lá e ninguém olha, ninguém vê. Pô, mas eu preciso ser feliz. Para ser feliz eu tenho que morar lá no Lago Dourado. Eu tenho que ter tal carro. Eu tenho que ter... Nada disso. Posse do necessário. Consciência tranquila, fé no futuro. Só isso. Né? Mas a gente faz uma confusão, né? E aí ele vai dizer que a doutrina espírita, ele vulgarizou para o mundo inteiro a mais prodigiosa descoberta do nosso século. E olha que haviam descoberto muita coisa, né? Mas os espíritos estavam ali pululando em torno dos homens, influenciando os homens, e os homens criando lentes, e aí criavam lentes, e focavam na Terra, e descobriram o mundo microscópio. O mundo dos infinitamente pequenos. Aí alguém pega, vira essa lente e aí começa a descobrir o macrocosmo. E aí a espiritualidade superior vem dizer que, viu, isso não é a maior descoberta, não é o micro, não é o macro, é o que a doutrina espírita está ensinando. Porque influencia o meu mundo moral. A doutrina espírita, ela é tão
forte nos seus ensinamentos que ela modifica a minha vida. Mas quando eu mergulho, quando eu fico na superficialidade, não. E aí Kardec vai falar assim, agora é ele que está falando, porque os outros já falaram dele, né? Mas à medida que a obra crescia, um horizonte vasto desenrolava-se à minha frente, cujos limites recuavam. Quanto mais ele avançava, os limites avançavam junto com ele. E aí a gente vai ver, por favor, vão lá na Gênesis, leem essas coisas. Quem foi esse espírito? E aí ele vai falar, compreendi então a imensidade da minha tarefa, a importância do meu trabalho e o que me restava fazer para completá-la. Longe de me apavorar, vi o objetivo, resolvi atingi-lo. As nossas vidas miseráveis a gente não quer largar, né? Mais um cliente ele marcou. Viu, meu amigo? Tem hora que você tem que falar não para o dinheiro, tá? Porque senão é meio complicado, viu? Tem hora que você tem que olhar para o dinheiro e falar, viu, quem que é o dono de quem aqui? Porque se a doutrina espírita não for a coisa mais importante, porque ele falou aqui, foi a obra da minha vida. Foi a obra da minha vida. E a gente hoje é questionado, né? Porque as nossas esposas, os nossos filhos questionam a gente. Porque vão te questionar, mas para aí agora, só centro espírita? Viu? Mas se você voltar para casa e você for mais carinhoso com a tua mulher, mais gentil com ela, se você parar de ver defeito nela, ela vai mandar você para o centro espírita. Agora, se você vir para o centro espírita e voltar para casa do mesmo jeitinho, aí é complicado, né, companheiro? Porque a doutrina espírita nos ensina exatamente o contrário, né? Então, o teu filho tem que perceber que a doutrina espírita está fazendo bem para você, a tua mulher tem que perceber que está fazendo, aí ela vai liberar você para vir para cá. Senão, ela vai ficar sozinha, vendo o Chico, esqueci como é que é o nome dessa novela nova aí? O Chico, não sei das quantas. Ela fica lá vendo, né? Agora, se ela vê a diferença, né? Aí tinha uns que achavam que Kardec avançava bastante. Tinha outros que achavam que ele estava devagar. Tinha uns que queriam que ele fosse para um caminho, que ele não queria ir, porque ele era o bom senso encarnado. Agora imagina se Kardec vai para o lado errado. Nós teríamos uma doutrina espírita mística, falsa, porque aquilo que não é verdadeiro é falso. Procurem uma falsidade, procurem uma sobrenaturalidade na doutrina. Kardec não faz nada disso, não. Kardec vai falar cada coisa ali, só que a gente às vezes fica muito tempo na casa espírita e não entende. Não é assim, Vani? Não tem um monte de coisa que a gente lê e fala, mas como que eu não vi isso aqui antes? E a gente leu aquilo lá e não entendeu. Será que é culpa de Kardec? Viu, meu irmão, minha irmã, a culpa é nossa. Porque o que está ali, viu, é Jesus de volta. E esse pessoal aí lê doutrina espírita, eles ficam assustados. Porque, viu, é muito mais do que o que é apresentado como pão espiritual para as pessoas. É outro tipo de massa. É espiritualizado. Não é para agora, viu? É para os milênios. Nem nós vamos entender muita coisa. A gente vai desencarnar e vai falar assim, poxa, mas não entendi quase nada. Deixa eu voltar. Mas voltar como? Quando? Ele vai falar que daqueles que dele se aproximavam, fazem porque isso lhes convém. Porque nós só vamos buscar a doutrina espírita se a doutrina espírita nos convém. Aí nós estamos indo para as nossas considerações finais. É muito mais pela doutrina espírita do que pela pessoa. E isso eu e o Vani nas nossas viagens, aí quando a gente vai viajar, a gente vai conversando, porque a gente é só o entregador da mensagem. Quem somos nós? Quem somos nós?
Quem que vai vir para a casa espírita para ver o Maurici falar, o Vanim falar? As pessoas vêm aqui para ver o que o Kardec tem para ensinar, o que Jesus tem para ensinar, o que os espíritos têm para ensinar, porque de nós mesmos vão passar o quê? Agora, esses espíritos têm muito para ensinar. Um Santo Agostinho, um Espírito Lázaro, Fênelon, o Espírito Erasto, viu? Pode fazer doutorado o que você quiser, pode buscar na bibliografia que você quiser. E essas pessoas estão trazendo revelações que o mundo ainda não conhece. E eles estão trazendo algo novo, uma moral nova? Não, mas eles estão trazendo um ponto de vista, um ângulo que nós não havíamos observado. Ele cita a frase de Jesus e aí, bom, o que o Cristo quis falar foi isso, foi isso, foi isso. Sabe quando que a gente ia chegar naquela... Esquece. Esquece. A gente misturou tanto, né, que a gente quer ir. Mas aí Kardec vai falar, a gente viu, os bons é que ficam. Você não vai não, você fica. Então a gente está querendo ir, está querendo ir para onde, meu irmão? Viu? A gente tem que trabalhar muito para poder ficar aqui, ó. Porque o que a Terra precisa hoje não é de discursadores. O que a Terra precisa hoje é da simplicidade da mensagem espírita, da profundidade das instruções de Allan Kardec. O que nós precisamos é tomarmos tento e sermos mais humildes, reconhecendo as nossas imperfeições e entendendo que a proposta espírita ainda é um vir a ser para nós. Que nós temos imensa dificuldade de perdoar o outro, de entender o outro, de conviver com o outro, e é por isso que a gente sofre. E de que ali fora existem pessoas que são realmente necessitadas dessas mensagens consoladoras. E que nós precisamos interiorizá-las, sairmos da pura e simples intelectualidade da informação espírita e tentar traduzir a doutrina espírita em ações, porque Kardec fez isso. Ele não escreveu um livro, 2 livros, o próprio Espírito da Verdade falou para ele, viu? Não basta você escrever um livro, 2 livros, não, você vai ter que se expor. E se o Espírito de Verdade falou para Kardec se expor, por que nós devemos ficar sentados na intimidade da casa espírita? Eu fiquei feliz da vida, vindo um companheiro nosso esses dias, trabalhando num desses conselhos comunitários que tem aí. E ele chamando a atenção das pessoas com muita razoabilidade, com muito bom senso, para que as pessoas prestassem atenção, porque está acontecendo um processo licitatório que vai envolver milhões dos cofres públicos municipais, que está aí, ó, ninguém está vendo. E ele estava chamando a atenção, com tom de voz adequado, sem lançar lama em ninguém, convocando as pessoas para prestarem atenção. E é por não prestarmos atenção no mundo que nos rodeia, e Allan Kardec já asseverava isso, que o nosso problema é exatamente a indiferença, que eu quero resolver o meu problema, eu tenho os meus problemas, então eu não estou muito preocupado com o problema do outro. E enquanto a gente tiver essa percepção, a gente não está atendendo ao apelo dos benfeitores espirituais. E é a nossa indiferença moral é que está trazendo toda essa problemática para que agora a gente resolva. E como é que nós vamos resolver isso? Criou-se um problemão. Então, companheiros e companheiras, não tenha dúvida que
nós precisamos avançar. Avançar não é fugir. Avançar não é você não se interessar. Avançar é você selecionar mesmo, é você pegar a régua do teu tempo, dividir as 24 horas do teu dia e você colaborar, primeiramente com você, depois com a sociedade a qual você está vinculada, ter a percepção de que esse é um trabalho difícil, é um trabalho que vai nos causar alguma dor, algumas insatisfações, mas que é o trabalho que nos cabe fazer. Primeiro, conhecer a doutrina espírita. Segundo, olhar para o outro e identificar o outro como sendo meu irmão. Viu? E a porta dos céus, ela passa pelo outro. Enquanto eu não chegar no outro, enquanto eu não aprender a alargar os laços de consanguinidade que eu estou vinculado, eu não estou atendendo aos apelos dos benfeitores espirituais e também de Jesus. Que Allan Kardec, então, seja realmente o nosso modelo, o nosso mestre, que Jesus seja o nosso modelo e o nosso guia, e vamos pensar assim, de uma forma mais simples, né, para que a gente possa avançar. Com perseverança, com humildade, com disciplina, nós avançaremos. A nossa gratidão, a atenção caridosa dos companheiros, a nossa homenagem sincera, logicamente que sintetizar o pensamento kardeciano em 45 minutos, 50 minutos, não era a nossa pretensão, mas o nosso objetivo central é: vamos ler um pouco mais Allan Kardec para sermos felizes. Não lá na frente, mas já dá para ser feliz aqui na Terra mesmo, com as orientações deles. Muito obrigado.